Bom dia, na paz do Senhor Jesus. Vamos ler a palavra que está baseada em Lucas, capítulo 17 e versículo 11, que nos diz assim: De caminho para Jerusalém, passava Jesus por meio da Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Mestre, Mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo, eles foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra, aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não era 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Aqui nós vamos ver que Jesus, ele saiu, ele estava a caminho. Nós vamos ver que Jesus, ele estava a caminho para Jerusalém. E nós vamos ver que ele passou pelo meio da Samaria e da Galileia. Então nós vamos ver que Samaria era uma região da Palestina, entre a Galileia e ao norte, e a Judeia ao sul. Nós vamos ver que os seus habitantes incluíam judeus que ao longo dos séculos eles tiveram casamentos mistos com os gentios. E nós vamos ver também que eles também acrescentaram deuses estranhos à adoração. E o resultado disso foi um grande ódio e preconceito entre os judeus e os samaritanos. Então, quando um judeu viajava para a Galileia e a Judeia, era normal que ele percorresse uma distância maior pela Pérea, na margem oriental do Rio Jordão, a fim de evitar de passar pela Samaria. E nós vamos ver que Jesus, ele não tinha nenhuma animosidade contra os samaritanos. Então nós vamos ver que Jesus, a palavra é bem específica, bem clara quando diz ali, Jesus passava pelo meio da Samaria e da Galileia. Então nós vamos ver que quando Jesus ele entrou numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos. E ficaram de longe e gritaram dizendo: Jesus, Mestre, compadece-te de nós. Eles não se aproximaram de Jesus, eles gritaram de longe. Por quê? Porque ele era considerado como imundo, os leprosos. Então nós vamos ver que o costume era com que o leproso erguesse as mãos para cima e ele gritasse: imundo, imundo. E nós vamos ver que esses 10 leprosos, eles gritaram. E nós vamos ver que eles pediram para que Jesus se compadecesse deles, que Jesus tivesse misericórdia deles. E nós vamos ver que Jesus, ele vai dizer: Ide, mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo, eles foram purificados. Nós vamos ver que Jesus, quando ele dá aquela ordem para aqueles leprosos, não foi instantâneo ali na hora que eles foram purificados, que eles foram curados.
Mas nós vamos ver que a palavra ela é bem clara, bem específica, quando ela diz: indo, eles foram purificados. Então nós vamos ver que no versículo 14 vai dizer: aconteceu que indo eles foram purificados. Foi no caminho que eles perceberam que eles estavam purificados, que eles estavam curados. E nós vamos ver que um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz. Então nós vamos ver que ele foi curado, mas ele não prossegue para ir para mostrar para o sacerdote. Ele volta ao encontro de Jesus. E ele vai como? Ele vai feliz, ele vai contente, ele vai alegre. E nós vamos ver que a palavra ela é bem clara em especificar ali que ele voltou dando glória a Deus em alta voz. Como podemos imaginar a alegria desse leproso? E qual é o ponto específico que ele volta para agradecer a Deus? Ele estava feliz, ele estava grato, ele estava com o seu coração agradecido por aquele milagre. Nós vamos ver que ele interrompe a ida para mostrar para o sacerdote, ele volta para mostrar e agradecer a Jesus. No versículo 16, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Olha como que a palavra ela contém detalhes maravilhosos. Nós vamos ver que ele chega, ele se prostra diante de Jesus, ele não chega somente agradecendo, ele se prostra. Nós nos prostramos como um ato de rendição quando nós nos prostramos. E ele vai se prostrar a Jesus e ele vai agradecer. E olha a palavra, ela vai relatar que este era samaritano. Os judeus, eles não se davam com os samaritanos devido a essas misturas nos casamentos. E nós vamos ver que o único que voltou foi um samaritano. A palavra não relata sobre os outros 9. E nós vamos ver aqui os benefícios de você ter um coração grato. Nós vamos ver que os estudos vai relatar que os efeitos da bioquímica é a química da felicidade. Quando você sente e expressa gratidão, o cérebro dispara uma enxurrada de substâncias químicas essenciais para o bem-estar, que combate a ansiedade, medo, tristeza, dor. Então nós vamos ver que ela vai liberar também a dopamina, que é conhecida como os neurotransmissores da motivação e do prazer. Então ela vai aumentar o foco, a disposição e traz uma sensação de alegria. A serotonina, os neurotransmissores responsáveis pela regulação do humor, ela vai aumentar os níveis e é usado por muitos antidepressivos. A ocitocina, o hormônio do afeto e do vínculo social, ela melhora a confiança, a empatia e fortalece as nossas relações. Segundo ponto, ativação de áreas específicas. Então, as pesquisas em neurociências mostram a gratidão altera regiões muito importantes, especialmente o córtex pré-frontal, o centro responsável pela tomada de decisões, empatia
e regulação das nossas emoções negativas, como a culpa, a raiva e a vergonha. Sistema de recompensa, o núcleo de accumbens ativado quando vivenciamos algo bom. A gratidão ativa esse sistema de graça, sem depender de conquistas materiais. Terceiro ponto, redução do estresse. O efeito físico. A gratidão age como um freio para o sistema nervoso simpático, responsável pela resposta de luta ou fuga, e ativa o sistema parasimpático focado em descansar e digerir. Isso resulta em diminuição da amígdala, o centro do medo e do estresse. Com a prática, ela tende a encolher e disparar menos. Diante de situações estressantes. Queda do cortisol, redução significativa do principal hormônio do estresse, o que melhora a saúde cardíaca e o sistema imunológico. Neuroplasticidade, a configuração do cérebro. A regra de ouro da neurociência é que neurônios que disparam juntos, quanto mais você exercitar a gratidão, mais forte e automática se tornam essas vias neurais positivas. Isso significa que com o tempo o cérebro se configura para focar naturalmente no que é positivo e equilibrado. Então nós vamos ver que nós devemos ser gratos. Tudo que acontece em nossas vidas tem um propósito de Deus para nos moldar, para moldar o nosso caráter, para moldar como um vaso. Nós somos vaso nas mãos do oleiro. Todas as circunstâncias que vêm é para nos moldar. E nós vamos ver que esses 10 leprosos, todos receberam a cura, mas um em específico, o Senhor Jesus, ele vai ali relatar que ele era um samaritano. E nós vamos ver que Jesus, ele vai dizer: não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Os outros apenas foram curados, e esse recebeu a salvação. Olha como é importante, muito maravilhoso nós sermos gratos. Vai ativar em nosso cérebro áreas que trarão benefícios para as nossas vidas. Então, como é importante nós sermos gratos. Vamos orar? Seja grato. Todos os dias tire na sua agenda para você ser grato por 3 coisas. Pai, nós te bendizemos, te glorificamos por esse dia. Obrigado, Jesus, pelo poder ao qual o Senhor nos concede de sermos gratos. Obrigado pelos benefícios da gratidão, que o nosso corpo reage à gratidão. Obrigado, Senhor, pelas bênçãos, pelas curas, por tudo o qual o Senhor já nos concedeu. Obrigado, Senhor, pela nossa saúde. Obrigado, Senhor, que não somos dependentes de estarmos com aparelhos para respirar. Obrigado, Senhor, pelo nosso alimento, por tudo ao qual o Senhor tem nos concedido o privilégio de desfrutar. Obrigado, Jesus, por cada lar, por cada família. Nós te louvamos e te bendizemos em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. O poder da gratidão, tanto no espírito quanto no nosso corpo físico, nós podemos desfrutar. Deus abençoe.